Olá, líderes! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais esse episódio do Oratória Executiva. Eu sou Cecília Lima, esse é meu podcast e aqui você encontra assuntos relevantes para o seu crescimento como comunicador, orador e principalmente como crescimento na carreira. Hoje eu estou aqui com um professor meu, um professor muito especial, que é o meu professor de yoga, o Márcio. Márcio, seja muito bem-vindo aqui. E eu que agradeço, Cecília, o convite. Muito obrigado pelo convite. Sim, eu sou uma profunda admiradora do seu trabalho. Que bom, fico feliz. O trabalho que vocês fazem no Instituto é um trabalho sério, um trabalho que eu falo, eu não consigo ficar uma semana sem ir. Eu fico uma semana sem, hoje eu fico meio desbaratinada. É muito bom. Eu sou praticante de yoga, pratico hoje no Instituto de Yoga Terapia aqui em Campinas. Sim. O Márcio está à frente desse instituto, que faz um trabalho sério, um trabalho relevante. E como o yoga transformou a minha vida, eu quis convidar o Márcio para vir aqui para a gente trocar um pouco sobre o que o yoga ele pode fazer pela vida de uma pessoa. Sim, e muita coisa, né? Muita coisa. E para a gente começar, Márcio, o que Márcio comunica sobre Márcio? Meu Deus. Bom, eu tenho 52 anos de idade, eu pratico yoga desde os meus 16 para 17 anos. Tenho uma vida, enfim, o que me levou para o yoga foi uma depressão, né? E naquela época a gente não tinha muita informação, não tinha internet, nada disso. Foi que ano, Márcio? Faz tempo, hein? Olha, acho que foi 89 para 90. Nossa, não se falava. Estava se começando a falar. Tinha o universo de yoga, mas nas capitais, a gente não, né? Assim, conhecia um outro que fazia, né? Então a gente não tinha uma ideia do que seria. Eu tive o primeiro contato com yoga foi numa colônia de férias, que eu estava na praia. E estava nesse momento, né? Era um momento assim de transição, estava pensando o que eu ia fazer na faculdade. E aí me chamou a atenção, né? Esse convite que eu estava na praia, foi umas férias de janeiro, aulas de yoga. Eu fui lá. Na praia? Na praia. E era na praia? Não, a aula era num salão mesmo lá do hotel. Mas daí eu nunca mais parei, né? Então eu tive aquele primeiro contato, foi uma semana, as aulas aconteciam todo dia, então me apaixonei. E aí depois, quando eu voltei, aí eu quis encontrar, né, um lugar para praticar, e aí fui conhecendo pessoas, e assim foi o meu mundo, né? Mas depois que eu fui me tornar professor de yoga, mais lá na frente, fui praticante, né, fiz faculdade, terminei faculdade, estava fazendo pós-graduação. E você fez faculdade do quê? Eu fiz comunicação social, fiz publicidade, e depois eu estava fazendo pós em marketing. E aí no meio da pós em marketing da SPM eu larguei. Porque daí eu soube de um curso de formação, e aí eu quis fazer esse curso, e foi aí que então eu fiz essa mudança, né? Eu já trabalhava na área de publicidade, trabalhava numa gráfica, né? Gosto também, até hoje, toda a parte de comunicação, tudo na escola sou eu que faço, então nada é perdido, né? Não, é muito legal. Tudo acrescenta. Sim. Mas aí, aquele momento, eu não estava interessado, e aí fui para esse caminho, né? Já praticava há alguns anos, e fui fazer uma formação e comecei a dar aula de yoga em 96. Julho de 96 eu já comecei a dar aula de yoga. Então, contato com yoga 35 anos. Exatamente. Estava você aqui fazendo a E conta. dando aula de yoga quase 30 anos, Nossa, como professor, legal, né? Exatamente. Muito bom. Muito bacana. Então é uma vida mesmo, né? E, Márcio, eu quero contar para você, que a gente não teve, eu acho que, a oportunidade de conversar sobre isso, acho que eu já conversei até com uma outra professora do Instituto, o que me levou para o yoga. Que legal. E eu percebo que algumas questões que me impediam de ir para o yoga acontecem com as pessoas hoje. E eu quero falar um pouco disso. É bom saber. É interessante. Eu tenho uma amiga que ela é praticante de yoga há bastante tempo. E a gente é muito próxima. E ela sempre falava para mim, nossa, vamos comigo na aula de yoga, vamos à aula de yoga comigo. E eu falava, não, eu não consigo. Porque que pessoa que eu sou, só que hoje eu falo que eu sou, hoje flexibilizada, hoje mais equilibrada. Eu sou uma pessoa muito ativa. Eu sou uma pessoa de pensamento
rápido, pensamento constante, veloz no pensamento. E eu me imaginava, falava, nunca vou conseguir fazer. Eu nunca vou conseguir ficar deitada no tapete por nem um minuto. Eu vou conseguir. E isso é uma coisa que eu ouço muito hoje. Depois eu quero falar com você sobre isso. E aí, ela já tinha me chamado 4 vezes. E eu falei, não fazia sentido, sabe? Quando não me captava. Dava um toque. E quando eu casei, eu tenho 50 anos. E quando eu casei, já casei com 41 anos e eu tinha muito desejo de engravidar. E aí os médicos já tinham falado para mim, você não vai engravidar. Isso com 37 anos, eles falaram, a chance é muito baixa de você engravidar na idade que você tem. E aí eu estava com acompanhamento médico, eu tentei engravidar naturalmente, depois comecei a fazer alguns tratamentos com medicação, estimulação via oral de medicação. Depois fui para fertilização in vitro. Chegou na segunda fertilização in vitro, o médico falou para mim, você não vai engravidar. Olha aqui o cenário do que você produz, né? Produzia, assim, embrião inviável à vida, sabe? Sim. Porque ia para análise genética. E aquilo, ao mesmo tempo, paralelamente a isso, eu entrei na fila da adoção porque eu queria ser mãe. E aí, o processo não deu certo. Não deu. Ele falou que eu não poderia, não ia engravidar, pediu para eu parar, eu ainda fui em outro médico. Daí eu mudei para ter esperança, né? E quando terminou, que eu pedia para Deus, eu falava, Deus, me mostra a hora de parar, porque a gente vicia em fazer fertilização in vitro, tem essa questão, porque você é a esperança, você quer, né? E eu fiquei muito mal, muito mal. Muito confusa nos meus pensamentos e eu não entrei em depressão, nada disso, mas assim, quando a luzinha, ela baixou. Sim. E eu fui tomar um café com essa minha amiga. E ela falou para mim, vamos comigo no yoga? E eu estava tão, assim, triste, que eu falei, não tenho nada a perder, assim, eu vou. Falei, eu vou. Ela já me chamou 4 vezes, né? Assim, a 5ª vez, eu vou. E o dia que eu deitei no tapetinho, eu falei, não quero sair daqui nunca mais. E isso eu comecei, eu fiz uma aula experimental no lugar que eu fazia, em julho. O Instituto entrou em férias. Eu voltei em agosto, fiz agosto, setembro, outubro, novembro. Voltei ao meu médico, não o médico que acompanhou o tratamento, um outro médico que sempre me acompanhou. Ele falou, Cecília, seu organismo mudou. Olha que coisa. Seu organismo está funcionando como uma mulher mais jovem. Olha que incrível. Só que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu não esperava mais, assim. Eu achava, apesar de não evitar a gravidez, indo contra o médico, e eu sou cristã, eu oro muito, pedindo para Deus que se fosse da vontade dele, fizesse um milagre. Sim. No mês seguinte, eu engravidei da minha filha, naturalmente. Então, quando eu olho para isso, né, eu vejo que Deus usou minha amiga para falar, vai no yoga, deita lá e se acalma. Sim. E, então, transformou o meu organismo. E quando eu pensava em yoga, eu falava, é um exercício. Assim, eu vou aprender a me acalmar, mas eu não sabia desse poder transformador do yoga. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, é incrível, né? Você está falando de uma questão onde você estava com uma ansiedade, uma expectativa muito grande, mas quando você foi lá no tapetinho, você conseguiu relaxar, né? Então, quando você consegue relaxar, o organismo muda, modifica. Eu acho que as pessoas hoje em dia sofrem de a sociedade nossa, de uma ansiedade coletiva muito grande. Né? A gente fala, mas a ansiedade é normal, da natureza humana. Mas nos índices que a gente está vivendo, não. Né? Eu acho que nunca experimentamos tanta ansiedade. E a gente precisa dizer não para isso. Olha, isso não é normal, isso não é legal.
né, para a minha vida. Então, a partir do momento que você fala, eu quero fazer uma mudança, a vida traz recursos. É uma amiga que te convida, né? É um panfleto lá de aula de yoga, e você tem que estar aberto e fazer, dar o primeiro passo, isso cabe a cada um. Então, o que o yoga pode fazer? O yoga pode fazer muita coisa. Essas mudanças que ela está falando do corpo dela realmente acontecem. Tanto que quando a mulher fica grávida e ela não é praticante de yoga, a gente fala, olha, aguarda os 3 primeiros meses, né? Para depois você praticar. Ah, mas eu tô bem, yoga é só sentar lá no chão, o que eu vou fazer? Alongar. Não, o organismo tem mudanças e a mulher gestante ela já está com todo um processo no primeiro trimestre. Então, aguarda os 3 meses. Agora, se você já é praticante de yoga, né, e ficou grávida, o seu organismo já está adaptado. Porque o yoga trabalha principalmente na parte hormonal, né? Então ele melhora toda a parte do funcionamento das glândulas endócrinas, que no yoga a gente faz associação até metafísica com os chakras, né? Sim. Que é exatamente esse trabalho, né? Então, o corpo e mente, o tempo todo ali, a gente está ensinando o aluno que não está separado, porque muita gente não tem essa percepção de que o corpo e mente, né? Não, minha cabeça, eu estou aqui pensando, né? Daí eu vou lá fazer alguma coisa na academia, mas eu coloco um fone de ouvido, boto a música no último, e eu continuo fora de mim, né? Exatamente. Então, no yoga, a respiração somente pelas narinas, é um contato com você mesmo. E, de fato, o começo é difícil, porque nós não temos o hábito, nós não fomos acostumados desde criança a entrar em contato com a gente, né? Ou quando era castigo, né? Quando a mãe, a professora, vai lá de castigo, senta, pensa no que você fez, né? Mas assim, a gente não foi acostumado, né, a refletir, olhar para a gente, olhar para dentro de nós. Né? Nós somos um país muito expansivo, então tem que ir para fora toda hora, mas muitas vezes o corpo pede para que a gente vá para dentro, né? Então, esse corpo-mente é o primeiro trabalho do yoga, levar você em contato com a sua respiração, com o funcionamento das suas glândulas. Não é só o alongamento, não é isso, né? Porque existe todo um sistema energético que está sendo trabalhado ali. Não é um né? trabalho físico de Não, corpo não só, é né? só o corpo. Ainda que trabalhe também o corpo, né? O que a gente fala, tem. Então, trabalho eutônico, muito importante ali, sobre a face, a resistência, alongamento, é fantástico. Mas também trabalha o interno, né? O autoconhecimento, que é o mais importante do yoga. Né? Sim. E eu não enxergava o trabalho de yoga como autoconhecimento. Olha que coisa. E é muito, porque vamos pensar assim agora de maneira prática. Sustenta uma postura de equilíbrio. Pois é. Você não adianta assim. Quando eu tô ali na postura de equilíbrio, eu tenho que ficar tão concentrada em mim e no meu corpo e conhecendo como ele se desequilibra para poder colocar ele no equilíbrio, Sim. que isso me dá muitas informações que eu consigo me perceber numa situação desafiadora de retirada do equilíbrio e consigo retornar. Sim. É muito interessante, né? E é difícil, não é fácil. As posturas de equilíbrio são difíceis. Mas, assim, é um difícil não do físico, é o difícil do interno mesmo, né? Então, eu já tive muitos relatos de alunos que vieram fazer uma aula experimental, foi embora, nunca mais vi, depois de 6 meses, 1 ano, eu voltei. Agora, aquele momento, eu não estava pronto, né? Ou pronta, mas o que eu falei? Eu não falei nada, eu só pedi para você fechar os olhos e prestar atenção na sua respiração. Não falei nada mais do que isso, mas o barulho interno está tão grande que a pessoa não consegue mesmo, né? Exatamente. Nós não somos treinados a olhar para dentro de nós, a ter esse momento de solitude. A gente confunde solidão com solitude, são coisas diferentes. Né? E é importante a solitude. A gente está na prática lá, você faz a aula lá, você vê, né? A gente está na prática, sala cheia, mas ninguém está olhando a prática de ninguém, está todo mundo consigo, né? Concentrado no seu corpo-mente. Porque então, quando você olha, até você se desequilibra. Sim, exatamente, né? E eu, por exemplo, não gosto de sala com espelho, por exemplo, não gosto, já dei aula em sala com espelho, porque o espelho, ele tira você daquele contato de, olha para dentro de você, né? Então, isso é desafiador. Mas não é impossível, né? Sim. Então, dar o primeiro passo e se permitir, né? Se permitir olhar para você, se permitir respirar, se permitir administrar. A gente não fala assim, vai acabar com o seu estresse. Isso é impossível. Vai acabar com a sua ansiedade. Não é isso. É administrar.
o estresse, a ansiedade, né? Administrar e conseguir voltar para o centro, igual a postura de equilíbrio. Você vai cair, Exatamente. mas você lembra que você tem um centro. Né? E esse centro, eu lembro que quando eu aprendi sobre a respiração, a meditação, a gente aprende, eu aprendi uma coisa que é difícil de acessar, mesmo praticando há bastante tempo, que é acessar o observador. Observador interno. O observador interno. Sim. Que é aquele, eu costumo falar para os meus alunos, né? Aquele guardião do castelo inglês. Sim. Ele está parado ali dentro de nós. Ele vê as emoções, os pensamentos, mas ele não se mistura Sim. com isso. No yoga a gente chama o olho do olho. O olho do olho? É, o olho que enxerga o próprio olho, né? Internamente. Sim. Né? Interessante. Nunca. O olho do olho. Você, né, tem uma consciência ali olhando o tempo todo. Mesmo quando você está dormindo, sonhando, tem uma consciência ali, né? Que observa tudo. Né? E que não se mistura, porque eu percebo assim, uma vez eu estava... Primeira vez que eu coloquei isso em prática na vida real, e eu percebi que eu estava usando, foi uma vez que eu estava com a minha filha, ela era pequenininha, ela tinha acho que 1 ano e meio, na natação. A gente saiu da natação, o estacionamento era... Tinha um estacionamento, mas era no sol, 11 horas da manhã, ela com horário para almoçar, eu ia trabalhar depois, e eu precisava que ela entrasse no carro. E ela travou o corpo. Criança, né? Travou o corpo. Não vou, 1 minuto, 2 minutos, e aí começou. Eu comecei a me sentir mal, porque aquele sol estava escaldante na minha cabeça e eu queria ir embora. E eu ia começar a gritar com uma criança de 1 ano e meio. Eu ia começar a entrar no jogo dela, na relação criança-criança, né? Quando, de repente, eu fiz uma respiração, eu lembrei do observador. Eu falei, como eu posso? Sabe, observa isso que está acontecendo. E foi imediato, Márcio. Eu respirei e vi um homem que cuida do estacionamento, na porta do estacionamento. E eu falei para ela, Glória, você está vendo aquele homem? Ele que cuida aqui do estacionamento, ele precisa que a gente tire o nosso carro daqui, porque vai chegar outra mamãe com carro para a criança nadar. Ela baixou, sentou e foi embora. Tá vendo? E esse domínio é um domínio muito importante que me ajuda na minha comunicação, me ajuda quando eu vou fazer uma apresentação e eu tô com medo de falar, né? Não medo, assim, mas uma certa ansiedade. Aquilo de observar o que está acontecendo em mim e saber manejar o que está acontecendo em mim, sem deixar que aquilo impacte. Eu falo que é a mistura com a emoção, sem me misturar. É a ação e reação, né? Dentro do yoga é isso, né? Você pode escolher reagir. Se você tivesse entrado na onda delas... reativa total. Né? A primeira vontade nossa é a reação sempre. Né? É o impulso, É o impulso. Mas daí a ação, né? O que é a ação? Então, não, eu sou a adulta da história, né? Então, a ação. E eu acho que isso é a mais difícil, porque a maior parte das pessoas o tempo todo estão reagindo, né? Reagindo a alguma coisa, reagindo. Então, é reação de reação. Você que trabalha com comunicação. Então, você vê, né? Que é um grande problema humano, né? Os relacionamentos, as comunicações, a forma como as pessoas recebem as informações, né? Então, isso é um grande desafio. E no yoga a gente sempre fala, porque a comunicação é regida muito pelo laríngeo, né? Por essa região laríngea. O chakra laríngeo. E a gente sempre fala que é isso. O primeiro relacionamento que a gente tem é com a gente. Se ele não estiver bom aqui dentro, tudo que não está bom aqui a gente vai projetar no mundo externo. Exatamente. Né? Então, a gente acaba entrando em muitas confusões, brigas, problemas emocionais nas empresas, trabalho, por causa disso, porque a gente não tem esse momento de se olhar, né? Um reage com a gente reage com o outro, e aquilo vira um nó que ninguém consegue dissolver. Então, o mais importante o que eu sempre falo, você acaba tratando o mundo como você se trata, não é?
Exatamente. Então, eu vejo muito hoje as pessoas assim, eu sou desencanada, escreve livro lá, arte, né? Eu nem vou falar a palavra feia aqui, mas, né? Né? Que eu não tô nem aí. Uhum. Mas não é verdade. Se você tá mandando o outro para aquele lugar, você também tá primeiro se mandando. E você também não tem um compromisso com você, com aquilo. Então, é fácil você bloquear a pessoa no WhatsApp ou na sua vida, nas redes sociais, e não olhar muito mais na cara. Mas aí você também está reagindo e perde uma Exatamente. oportunidade, perde uma amizade, né? Perde a oportunidade de você se desenvolver como Sim, ser humano, né? não é? Às vezes perde uma Exatamente. oportunidade de emprego, perde tantas coisas por reações. Então, é sempre importante saber disso, né? Se você não está legal com você mesmo, seria interessante, como o yoga recomenda, chegar para o outro e falar, olha, eu não estou bem hoje, não estou legal, né? Então, nesse momento não dá certo da gente conversar, não vai sair uma conversa boa. Vamos maturar isso, né? Vamos amadurecer e no momento que a gente pode sentar e conversar. Nem sempre dá certo. Tem hora que a reação fala mais alto. Sim. Quando você viu, você já fez. Mas, né? Porque o aluno pergunta para mim, qual é o mantra bom para fazer quando você está com raiva? Qualquer um, porque se você lembrar de um mantra na hora que você está com raiva, qualquer um funciona. Você já saiu da raiva. Qualquer um funciona, né? Porque a raiva te toma, né? Então, e é isso que o yoga trabalha. O yoga trabalha que as necessidades humanas são sempre a mesma. Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser aceito. A base da humanidade. Quer controlar o mundo, o mundo. Todo mundo tem as mesmas carências. O Vedanta, o próprio yoga, que é a filosofia do yoga Vedanta, fala disso, né? E são textos de 5.000 anos, né? Então, estão falando de um ser humano que é igual do de hoje. Mudou o cenário, a tecnologia. É igualzinho. Mas o ser humano funciona. A base está ali, a carência humana, né? E a gente é capaz de fazer tudo na vida por essa carência humana. Então, a gente precisa entender essa carência. E quem tem que suprir primeiro é você, né? Você tem que trabalhar em si mesmo, essa autoaceitação, o amor próprio, o autoacolhimento. Porque você vai trabalhando em você, fica mais fácil, né, de acolher o outro, quando o outro está também nesse ponto cego, vamos dizer assim, né? E querendo jogar a sombra para cima de você, né? É difícil, mas é um trabalho necessário, né? E eu gosto muito de uma coisa que você fala, que é o equilíbrio, ele não está em nós. Nós precisamos buscá-lo a todo tempo. Sim. Porque as pessoas falam, vou fazer yoga, vou virar uma pessoa equilibrada, né? E pelo meu entendimento, não é isso. Não. É uma arte, né? Diária, né? Diária. É diária. Como a Ayurveda também, que é uma medicina também ligada ao yoga, é a mesma coisa. Quer dizer, é uma arte diária. Você olha o clima, você olha tudo para você se alimentar adequadamente com aquele clima que você tá, porque aquilo tá te interferindo na saúde, né? Então, quer dizer, o equilíbrio é a mesma coisa. Você tem que administrar ele todo dia, né? E é uma coisa diária mesmo. Hoje eu não estou bem. Tudo bem, ninguém está bem todo dia, né? Sim. Mas então, nesse dia, eu tenho mais cuidado. Né? Um dia que eu não estou bem, eu estou mais cuidadoso. Eu fico mais na minha solitude. Né? Porque senão você, o tempo todo, né, tá achando, não é para mim, porque eu sou essa pessoa desequilibrada. A gente se confunde muito com as emoções. Isso eu falo muito em aula, né? Sim. A pessoa, por exemplo, ela passou a vida inteira ouvindo, né? Você é muito bravo, você é muito isso. Então a pessoa confunde aquilo, né? Então ela se mistura com as emoções. Quando, na verdade, a gente, na meditação, a gente é observador dessa mente, das emoções, né? Esse observador interno que você falou. Olha, eu não sou, eu posso estar feliz nesse momento, estar alegre, né? Então eu me confundo com a alegria ou com a tristeza, mas eu não sou o tempo todo, né, alegre, nem sou o tempo todo triste. Então são essas confusões, essas identificações que vão tirando a gente do centro, né? Sim. E aí, se você não tem um trabalho para sentar, prestar atenção em você, na sua respiração, né? E você acaba entrando nesse rol, né? Dessa loucura aí que é o que a gente está construindo socialmente, né? Uma sociedade ansiosa e com graves problemas, né? Que estão surgindo cada vez mais, né? Por conta disso. Sim. Né? Então, assim, a gente assim, não ouvia falar das crianças tão ansiosas assim. Hoje já, né? Nós já estamos vendo isso. É uma realidade, né? Sim. Mas por quê? Porque a criança, ela é como um animal, a planta, ela sofre a ação do meio que ela está vivendo, né?
Então ela Ela tá vendo, ouvindo tá tudo, vendo, ela tá hoje conectada, exato, né, com a com questão tudo, né? de rede social, porque os Tudo. pais estão usando, Sim, né? né? Então a gente precisa administrar tudo isso, né? Para onde nós queremos ir, vamos dizer assim, né? Sim. E Márcio, explica um pouco sobre o que é o yoga, o que compõe o yoga em termos assim, porque em termos práticos mesmo, são posturas. Assim, historicamente, o yoga ele surgiu nas margens do rio Saraswati, que nem existe mais, né? Então, ele é muito antigo. Esse povo, né, que é a palavra, a gente fala hindu, mas não é hindu, é hindu, porque o H em Uhum, sânscrito é som de R. Migrou depois, então, mais para o asiático e ali, então, se formou essa sociedade, que na época eram tribos, né, sociedades pequenas, mas que já tinham uma medicina, que é ayurvédica, sistematizada, e uma filosofia muito incrível. Então, o yoga é um estilo de vida que uhum, nasce dessa sociedade como um todo, onde tem a parte que a gente chama de Hatha Yoga, do bem-estar psicofísico, a prática de posturas, respirações, né? Técnicas que conduzem você para o domínio da mente, a meditação, né? Então, tem essas práticas. E tem a prática também, né, da filosofia propriamente dita, sim. né, que é o autoconhecimento. Né? Uhum, Naquela época não havia recursos de autoconhecimento como existe hoje, o psicólogo, o psiquiatra, isso. Não, naquela época, né, quem que é a pessoa que conduzia você é o guru, né, que a uhum, gente fala guru, mas a pronúncia correta em sânscrito é guru. E guru significa aquele que elimina a escuridão, né? sim. Aquele que elimina a escuridão. Então, a escuridão o que é? A ignorância. A Existem ignorância sobre si sobre si mesmo, né, em mesmo. primeiro É lugar, isso, né? né? Não é a ignorância, porque eu ignoro muita coisa, né? E cada um de nós, a gente nunca é capaz de saber de tudo nesse mundo. Mas a ignorância De si de si mesmo. mesmo, da autoconhecimento. Então, basicamente, o yoga é isso. Né? É através dessas técnicas para te conduzir. Não é apenas a prática da meditação, mas é a mente meditativa. Uhum, Né? A gente sempre fala isso, porque às vezes tem pessoas que praticam meditação, tá, técnica de meditação, mas é a mente meditativa. E as pessoas me perguntam, mas qual a diferença de praticar a meditação ali sozinho, ou com orientação de alguém, ou com um aplicativo? A diferença, muitas vezes, é que esses aplicativos, eu não sou contra a modernidade, é muito mais uma hipnose, né? É muito mais assim, uma condução, né? Mas que muitas vezes não leva você para uma autoobservação profunda, mas um relaxamento, eu vamos dizer assim. penso isso, assim, É, as pessoas falam, mas eu faço, eu indico, né? A pessoa sim. vai fazer yoga, vai procurar um Mas eu lugar. faço no aplicativo. É, Aí eu falo, mas não faz tanto sentido, porque é tão você com você, não é uma voz externa que fala assim, não, fecha o olho, exato. né? Agora você pensou, você fechou o olho. Vamos explicar para as pessoas o que é a meditação? Você É, explica, né? Eu não. sim, não, é O isso. que Então, é assim, porque. meditar? Quando É, uma pessoa ela entende que ela conseguiu meditar. então não adianta eu pegar uma pessoa super agitada, mandar ela sentar lá para meditar, né? Então eu tenho que apresentar técnicas. Então eu sempre falo, nenhum professor vai te ensinar a meditar. Ele vai ensinar técnicas. E existem milhares de técnicas de Uhum, meditação, né? Basicamente, a meditação, ela precisa primeiro que você esteja bem com o seu corpo, então tem que estar confortável, né? Então, posturas meditativas no yoga, a gente senta no chão. Mas é obrigado? Não, você pode fazer meditação numa cadeira, mas tem que ter um domínio da respiração, pranayama, né? Que é o domínio no yoga de toda a parte, não só da energia, como também da respiração. sim. Então, é preciso aprender isso, né? Então, as técnicas de yoga, os mudras que a gente faz com a mão, né? Ou mesmo com os olhos, vários que a gente faz, são sempre para fazer com que a gente acalme a nossa mente e E consiga foco. estabelecer esse bem-estar consigo mesmo, Uhum. e aí você poder entrar nesse processo, né, onde você dissolve o Márcio. A meditação é a dissolução do Márcio. Porque o problema de todos nós, né? Por que a gente tem insônia e não consegue dormir? Porque a gente está focado nos problemas Nossos. nossos, né? Então a gente dissolve aqueles papéis, né? Sociais. O Márcio, professor de yoga, pai, né? Aquele momento você dissolve e entra em contato com essa natureza essencial, né? Esse olho do olho, esse observador. Então, isso é basicamente, né, a meditação.
E aí as pessoas falam, mas eu tô parado lá, tô meditando? Não, muitas vezes Não. você consegue essa dissolução por um segundo. Eu consigo. Hoje eu consigo, assim, É. eu acho que o máximo que eu consegui foram 3 segundos. Mas é o normal. É isso, porque Mas a meditação é a busca, não é também? Sim, eu tenho. É o treino. O meu querido mestre, professor Hermógenes, a minha mestra, a Glória Arieira, são pessoas incríveis. O professor já não é mais vivo, a Glória é. Sempre falam disso, né? A Glória sempre fala: olha, quem consegue meditar por 12 minutos, Buda. Né? Então, se você conseguiu 1 minuto, isso é muito avançado. Você está lá sentado. Você está quieto, todo mundo olha para você, você está meditando. Mas essa sensação de dissolução no Márcio é segundos. Segundos. E aí vem de novo a mente, você lembra lá, que você deixou a janela aberta, vai chover, e daqui a pouco vem. Então, quer dizer, é isso. Você volta para pensar naquele ponto que você escolheu. Exato, na sua própria respiração. As técnicas são para isso. Sim. Mas você terminou a aula de meditação, não é só isso. Você tem que o quê? Conduzir isso para sua vida. Senão não tem valor. Muito legal. Então, como você vai conduzir isso para sua vida? Com uma mente meditativa. Explica mais sobre essa mente meditativa. É difícil de explicar com palavras, porque assim, o que a gente fala dentro do yoga, ela leva anos para aparecer. Mas é essa mente capaz mesmo de escolher a ação ao invés de reação. Aquilo que eu tive com a minha filha lá naquele lugar. Então, aquela presença, aquela capacidade de você estar presente no que você está fazendo, né? Porque assim, eu vejo as pessoas, elas conquistam, batalham, trabalham duro, né? Para conquistar as coisas, né, nesse mundo material. Quando elas têm, muitas vezes, elas não aproveitam, porque a mente não está ali, né? Eu vejo muito, eu falo assim, você está lá na praia, você tirou férias, as suas férias anuais, você está lá na praia, você senta na areia, daqui a pouco você vê lá um barco, um navio transatlântico passando, você fala, a praia acabou, né? É que se eu estivesse no transatlântico, minhas próximas férias eu vou no transatlântico, acabou a sua praia. Exatamente. Acabou a sua praia. Aí você paga mais 1 ano de viagem, você vai lá no transatlântico. Você entra lá, você deita no transatlântico. Passa um avião. Você olha o avião. Nossa, eu podia estar viajando, podia estar em outro lugar. Quer dizer, então você vê que as pessoas, elas estipulam metas e ao alcançá-las, elas se sentem satisfeitas. Por quê? Porque essa é a natureza humana. O yoga faz nos aceitar que essa é a natureza humana. Isso não tem solução. Tá? Então, para o yoga, o arrancar, o ego, ele é esse, ele é cheio de desejos, não tem solução. Então, qual seria a solução? A solução é essa capacidade de uma mente meditativa. Tudo bem, eu posso lá, eu quero fazer uma viagem, mas eu vou curtir essa praia que eu tenho agora, isso aqui que eu tenho agora, essas pessoas que estão aqui, que não são eternas, daqui a pouco pode não estar mais. A praia pode não estar mais. Exato, né? Esse suco que eu estou bebendo, essa água, entende? E é isso que falta hoje em dia, porque a ansiedade te projeta o tempo todo num outro lugar que não é aquele, né? Eu melhorei absurdamente, não vou falar que eu sou perfeita, jamais, né? Mas eu melhorei absurdamente a forma como eu aproveito os momentos da vida com yoga. Sim. E eu falo, o yoga me faz ser uma mãe melhor. Porque eu acho que já tem 2019, vai fazer 6 anos que eu pratico. Olha, tá vendo? Eu consigo, não o dia inteiro, mas eu consigo, em vários momentos do dia, ter a mente meditativa. Sim. Né? E principalmente no meu trabalho também. Sim. No meu trabalho, muito. Sim. Né? E aí, falando da dor e dos desejos das pessoas que me acompanham, dos líderes que têm dificuldade de se posicionar, a questão da oratória, isso que você falou de estar presente no que você está fazendo, eu percebo, Márcio, que na minha jornada, né, o que mudou? Quando eu tinha medo de falar e eu passei a não ter medo de falar. Não é que não tenho medo, assim, eu passei a enfrentar. Eu não prestava atenção no que eu estava fazendo. Eu prestava atenção. Eu tinha muito sintoma, então eu ficava vermelha, todo o pescoço vermelho. Eu chegava lá na frente, totalmente fora de mim, prestando atenção no vermelho que as outras pessoas iam ver. Olha, falava, as pessoas elas vão ver que eu tô vermelha, que eu tô perdendo o controle e esse negócio não vai dar certo. Entendi. E hoje, tem alguns momentos que eu fico vermelha ainda. Só que não é que eu não ligo mais. Óbvio que eu ligo, não é legal, né? Você demonstrar, ainda mais eu, que trabalho com comunicação. Mas, assim, eu
procuro direcionar a minha atenção para o que eu estou fazendo ali. Qual é o objetivo de estar ali? O que eu estou fazendo ali? E direcionar minha atenção para esse momento. Sim. Que é o momento que eu estou levando um benefício para as pessoas com o que eu sei. Você está presente no seu trabalho, né? E eu coloco a energia e jogo a minha atenção, eu consigo direcionar a atenção e fazer, opa, não, agora eu vou prestar atenção nas pessoas. Sim. Não no que elas estão pensando de mim. Sim. No que elas estão entendendo do que eu estou falando para elas. Sim. Exatamente. Isso, o yoga ajuda demais, não é? Assim, Ajuda, a prática de sim, respiração. porque você pode focar exatamente naquilo que é essencial naquele momento, né? Você está lá para dar uma palestra, então o serviço é esse, né? A execução é essa. Então, tudo que tira a nossa mente, porque isso que você está falando é mais ou menos o que acontece, por exemplo, quando você está na meditação também, né? Você está lá sentado, é a roupa no varal, é a janela aberta, a panela, será que eu esqueci a panela ligada? Né? São várias ações que, na verdade, são subterfúgios da nossa mente para tirar a gente daquele lugar. Né? E se você não enfrentar, você resiste o tempo todo, né? Você vai aumentando essas crises. Então tem que enfrentar, né? O poder do enfrentamento é esse. É ir lá fazer, o serviço é esse, é isso que tem que ser feito, e é isso que eu vou fazer, o melhor possível. Melhor possível. O possível, né? Daí, aprimoramento vai acontecendo. Mas o planejamento melhor. Sim, claro. Mas o melhor possível, né? Sim. Então, estar aberto também, né? Sem tantas expectativas. Isso é a ansiedade, né? O esperar o do público, né? É a ansiedade nossa. Então a gente também tem que abrir um pouco mão dessa coisa que a gente não tem como prever isso, né? Não. Então qual é o seu recado? O seu recado é esse. Então eu vou dar da melhor forma possível e vou lidar com as variantes que estão acontecendo naquele momento, porque cada público é um público também, né? Vão acontecer. Vão acontecer perguntas, claro. vai acontecer que a pessoa, muitas vezes, ela começa a conversar um com o Sim, outro. sim. E aí você não reagir a isso. Isso, né? Exatamente. Mas procurar encontrar caminhos melhores para que se mantenha a harmonia do que você está fazendo lá. Sim. A minha mãe, ela sempre foi professora de escola mesmo, de história, e ela sempre falava uma coisa, eu aula há muitos anos, ela falava, eu nunca gritei com as turmas, o grupo, quando a sala estava bagunçando. Eu apenas parava, ficava e olhava para todo mundo em silêncio. Fazia um 360 na sala e todo mundo já ia abaixando e acalmando, né? Não gritava, né? Não tinha que falar mais alto, gritar mais alto do que as crianças estavam gritando, né? Sim. E é uma forma de você colocar ali o lugar, né, de professor, de respeito, sem reagir. É estratégia. Eu falo que quando a gente se liberta da reação, vem a estratégia. Sim. No exemplo que eu dei da minha filha. Sim. Eu não estava, quando eu estava tendendo a reagir, eu nem via o rapaz do estacionamento. Eu não via. Sim, olha que coisa, né? Depois que eu respirei, a minha mente pensou estrategicamente. Então, sim, foi rápido, né? Eu sei que quando eu já conheci ela, quando vem algo externo, tem muito mais valor para ela do que vindo de mim. Sim, claro. Né? Naquele momento da vida dela. Daí eu falei, ela entendeu, né? E não era uma mentira. Sim. Porque era verdade, não ia chegar ninguém, porque era já 11 horas da manhã, né? Bebê nenhum, mas ia nadar naquela hora. Mas é uma forma de você agir, né, em relação à criança e não ficar igual a ela, né? Sim. Que é difícil, né? Porque os pais reagem, a maioria das vezes a gente reage. Eu reajo também. Né? Às vezes você reage, porque você está cansado, não tem jeito, né? Então, é um dos ensinamentos do yoga, né? Mais ação, menos reação, né? Para tudo na vida, é maravilhoso. Né? E sabe um outro ponto, Márcio, que eu gostaria que você também comentasse? De um benefício que eu vejo do yoga na comunicação, a flexibilidade. É uma premissa na comunicação que as pessoas que elas têm mais possibilidade de responder de maneiras diferentes a ambientes e pessoas diferentes, elas vão ter a liderança da situação. Entendi. É uma premissa da comunicação bem-sucedida. E o yoga trabalha essa flexibilidade, e eu percebo na minha prática que o yoga me ajuda
a ter uma mente mais flexível, mais aberta a aprender, mais aberta a mudar de ideia, mais aberta a me adaptar. Sim. Faz sentido isso? Porque é o corpo e a mente, né? Sim, sem dúvida, né? Porque isso está, inclusive, no Yoga Sutra de Patanjali, lá quando ele fala sobre a mente. É um texto de 2000 anos só. Nossa. Mas aí ele fala exatamente isso, né? Assim, uma das coisas que mais atrapalha é a expectativa que a gente cria em relação às coisas, às pessoas, ao dia, né? Então, a gente estar cheio de expectativa é estar fechado. Né? Então, eu vou dar uma palestra, vai ser maravilhoso. Estou fechado. Vai ser ou as pessoas ou vai ser vão horroroso. rir de mim. Também está fechado, né? Então, que interessante. Isso você está fechado, porque você já determinou, né? Que é assim, se não for assim, né? Eu saio à noite para buscar, eu não saio, mas minha filha vai casar, mas quando ela era mais jovem, saía para buscar de madrugada nas festinhas, né? Então, o sinal está aberto, mas é madrugada. O sinal aberto durante o dia é mais tranquilo, mas de madrugada você pode incorrer de muita gente que pode passar tudo. Então, o que eu faço? Então, eu breco, dou uma olhada e passo. Mas está aberto, mas é um outro momento. Muita gente de madrugada não respeita o sinal. Então, estar aberto é muitas vezes você também observar isso, né? Observar, tá questionar, né? E realmente vamos ver o que vai ser. Eu já levei muitos grupos para a Índia, né? E aí na primeira reunião eu já deixo todo mundo lá embaixo, no sentido não ruim, mas eu quero diminuir as expectativas das pessoas. Falo, olha, gente, a Índia é um país com uma população muito maior que o Brasil. Parece, se eu não me engano, 9 crianças a cada minuto. É um país, né, com um território menor que o Brasil, muita gente. Então tem isso, tem aquilo, as pessoas lá não praticam yoga. Tem bons lugares de yoga, mas muitas pessoas não têm acesso a isso. Explicar, né? Mas vocês vão adorar, tem que ir com um olhar amoroso. Tem um livro chamado Índia, Um Olhar Amoroso, você tem que... Por que eu coloco isso? Para que as pessoas não entendam que elas vão chegar no aeroporto, elas vão ver as pessoas praticando yoga. Porque às vezes, não, por incrível que pareça, muita gente acha isso, né? Que está indo... É um falar país... namastê na saída do avião. Fala namastê. De fato, aconteceram coisas incríveis comigo na Índia, inacreditáveis, que nunca aconteceria em nenhum outro lugar no mundo, né? Como eu, por exemplo, perdi a minha pochete que eu tinha naquela época, era todo porta-dólar, né? Dólar que eu tinha da empresa de turismo que eu tinha que entregar para uma empresa. Quando eu perdi lá no trem, né? E me encontrarem, porque tive que mudar de vagão, sentei no lugar errado, a pessoa veio e me trouxe depois de um tempo, né? E eu nem tinha me dado conta que eu tinha perdido. A pessoa veio e me entregou, né? Que é uma coisa com tudo lá, com meu passaporte, tudo. Então, o estar aberto é você realmente se abrir. Então eu falo, vai viajar para a Índia, vai aberto, ou qualquer lugar do mundo. Porque vai ser maravilhoso. Não, vai vamos aberto, viver, vamos né? viver. E numa apresentação seria... Vou dar o meu melhor. Isso, então vou mostrar isso, tem aquilo, tem todos os lados, não é? Quer dizer, e nesse momento é isso, porque você comunica verdadeiramente. E aí todo mundo vai e fica feliz. Todo mundo fica gostoso, acha maravilhosa a viagem. Por quê? Porque vai com essa noção de um produto, vamos pôr na questão do marketing, que é o real. Né? Eu não tô mas nossa, você vai chegar lá, vai encontrar a pessoa levitando no aeroporto. Quer dizer, você vai chegar e você vai falar, não, você mentiu para mim, né? Então, quer dizer, não é isso. A realidade é essa, tem isso. E durante a viagem você mostra o contraste, o que é a cultura. Então, o estar aberto é isso. É você realmente ir para qualquer situação, né? Eu acho que um relacionamento, qualquer coisa na vida. Aí você vai falar, maravilhoso, encontrei a pessoa da minha vida. Esteja aberto. Ou o ruim, né? Ou ruim. Ou também, que droga, né? Que porcaria. Todo mundo vai lá, todo mundo fica saudando o rato lá. Todo mundo, né? Também escuta essas coisas. Não é assim, né? Aquele rio é sujo, né? Também escuta essas perguntas, né? Então, e sobre as pessoas, né? Sobre as pessoas. Você tem que entender amorosamente aquela cultura. O que é que eles estão ali fazendo, né? Então, estar aberto é isso. Senão, a gente vai cheio de ansiedade para tudo na vida, né? E a gente está fechado, né? Ou no ruim, né?
Porque daí é aquela coisa, ai, que droga, vou... Né? Vou ter que fazer, vou ter que falar com o ciclano, vou naquele lugar, né? Vou ter que enfrentar aquelas pessoas chatas, ai meu Deus, né? Daí você já tá muito fechado, fica né? julgando, né? Você já vai com essa vibração, né? Então, as coisas vão para essa vibe, né? Então, também, o demais e o menos são extremos sempre ruins, né? A gente precisa... Por isso que é o caminho do meio, é o caminho do yoga, né? A gente estar aberto é isso. É você realmente, eu levantei hoje, o dia de hoje é isso, eu tenho essas coisas para fazer, vou fazer uma coisa de cada vez. Vou fazer o melhor que eu posso. O melhor que eu posso, das condições que eu tenho hoje, né? Então, é isso. E estou aberto a poder mudar, né? A poder mudar, você está dando uma palestra, você está entendendo que o público não está entendendo o que você está falando, e às vezes eu tenho que mudar no meio da palestra tudo que eu programei. Só que para isso precisa estar presente. Né? Exato. E é exatamente isso que eu acho que foi assim, um dos grandes ganhos que eu tive. Essa habilidade de estar presente e encontrar, enquanto eu me comunico, novas alternativas. Sim. Sim. Porque tem uma coisa que eu penso, Márcio, que as pessoas elas têm muito medo de assim, eu tenho que preparar alguma coisa. Aqui, quando eu faço a minha imersão, as pessoas têm que levantar e fazer a apresentação, eu filmo. Aí elas têm receio, elas preparam, né? Elas levantam com o caderno, a apostila. Eu falo, não pode levar. Não pode apresentar com algo na mão. Sim. Não, mas eu não vou lembrar. Eu falo, você vai lembrar. Se conecta com a mensagem que você vai lembrar. O nosso cérebro, ele tem essa habilidade de programar a fala enquanto eu falo. Por exemplo, você não planejou tudo que você ia falar aqui. Não. Mas o seu cérebro, ele cria, ele lembra, ele faz link. Só que para isso, o yoga, eu acredito que me ajudou muito. Sim. De você pensar estratégias enquanto você está na situação. Estar presente na ação, né? Estar presente, e aí você tem que ter essa flexibilidade também. Se você não estiver aberto, né? E a gente fala, o corpo e mente não estão separados. Então, você está alongando lá sua perna, sua virilha, não é só um alongamento muscular. Isso tem um sistema de energia, tem os meridianos, você está desbloqueando um monte de coisa, né, ali no seu corpo e mente, que daí no resultado do seu dia a dia vem, né? Mas é o estar aberto mesmo. Estou falando uma coisa, mas eu estou entendendo que o público não está entendendo isso. Então, eu tenho que ir por um outro caminho, né? E aí, estar aberto também. Porque não, né? Você se perde, você não passa a sua mensagem, e aí fica complicado. E a gente tem, como professor, eu sempre falo isso também para os alunos, falar, gente, você planeja uma aula, né? No curso de formação de professores, que a gente também faz lá. E o pessoal tem um momento do estágio, fala, olha, vocês planejam uma aula, mas muitas variantes vão acontecer. Vão acontecer, né? Então, por mais que você planeje uma aula, você vai ter que mudar. A pessoa aconteceu alguma coisa, está com o joelho doendo, né? O aluno não está podendo fazer isso, está podendo fazer aquilo. Então, tem várias coisas que durante a aula você vai ter que mudar e adaptar para aquela realidade do momento presente. Então, se você não tiver aberto, você se perde, né? Você fica rigidez. Agora eu tenho que fazer isso, agora tem, né? E eu percebo que é muito isso, né? As pessoas não têm essa flexibilidade e por isso acabam se batendo, né? O meu mestre, professor Moja, ele sempre dizia, ele fala, a gente pode ser como um tijolo ou como uma esponja, né? Ele falava, você pega um tijolo, joga do alto de um prédio, ele vai cair, vai se espatifar. Aí você joga a esponja, a espuma ela vai chegar lá intacta. Né? Porque ela absorveu todo o impacto, o outro não, né? Então a rigidez é isso. Você se quebra, né? Então você tem que você vai ter o impacto, mas você tem que absorver o impacto e devolver esse impacto, né? Então, acho que na comunicação é mais ou menos a mesma coisa, né? E eu, Márcio, era uma pessoa... Lógico que não foi só o yoga, foram vários, uma combinação de espiritualidade, com mudança de vida, né? Com a maternidade, tudo isso. Mas eu era uma pessoa... Acho que ainda tem um pouquinho, assim. Além de ser alta... Eu tenho uma postura meio reta, assim, e sempre que eu chegava num ambiente, eu chegava séria.
porque eu sou uma pessoa extremamente responsável. Onde eu entro, eu busco a excelência nas coisas. Isso é um teste de talentos que eu tenho. Sim. E, ao mesmo tempo, olha só, eu fui madrinha de casamento, que eu estava te contando 18 vezes. Sim. Só que as pessoas, elas não se aproximavam de mim, num primeiro momento. Porque eu andava sempre com um semblante mais fechado. Entendi. E hoje, eu mudei, né? Lógico que estou num trabalho de consciência, né? De entendimento. Mas eu acredito muito que o yoga me ajudou a ganhar essa abertura, essa flexibilidade. Sim. E você sabe que hoje as pessoas falam para mim que eu sou calma? Eu não acredito. De verdade. As pessoas, elas chegam para mim e falam, nossa, você é tão calma, né? Eu falo... Não. Acho que sou também. Acho que hoje eu descobri que tem um meu lado calmo, que eu posso ser calma. Mas é o que você está passando para elas, né? E eu passava uma coisa totalmente diferente. Eu passava distanciamento. Sim. Eu passava movimento, agito. Porque eu acredito também que o mundo corporativo, eu não sou desse universo, mas também muitas vezes faz com que as pessoas vistam essa armadura, né? Essa coisa de dentro, né? Não, eu não trabalho no mundo. No mundo corporativo, você trabalha no treinamento, entendi. Eu tenho a minha própria empresa, entendi. Mas eu era assim pela natureza. Entendi, mesmo. Da sua natureza. Né? Acho que não, hoje eu penso que não é mais a natureza. Entendi. Eu acho que foi a vida. Sim. Né? A vida vai trazendo crenças, um modo de pensar, medos, inseguranças. É o corpo-mente, né? E a gente começa a se autodefender num ser. Reação, né? Reação. E aí, quando eu comecei... se identifica também com essas emoções, né? Eu achava na minha cabeça que era legal. As pessoas, assim, eu tô colocando respeito. Sim. E na verdade, era tudo muito ao contrário. Sim, claro. Então, foi tão transformador, por isso que eu indico para todos os meus clientes. Sim, que ótimo, que ótimo. E aí, Márcio, eu não sei se pode, você tá aberto a isso, mas eu queria que você sugerisse, assim, pensando nas pessoas que elas têm dificuldade de se flexibilizar, para melhorar a comunicação, melhorar o posicionamento, ganhar coragem de falar o que acredita. Qual é uma prática? Tem tantas, né? Eu gosto, sabe uma que eu gosto? Vê o que você acha da postura da montanha. Da montanha é legal, né? Do guerreiro, né? O guerreiro. Virabhadrasana, que é bem conhecido, né? Uma posição também que te coloca para essa iniciativa, para essa ação, não é? Explica para as pessoas, pode explicar como que faz, que você é o professor. Sim, da montanha. Né? O da montanha você pode tanto ficar de joelhos, né? Esticando os seus braços em forma de um pico de uma montanha, como também em pé, né? Em geral a gente faz... a montanha dá para fazer sentado assim? Dá para fazer, na verdade não. Na verdade você faz ela de joelhos, né? Com a perna cruzada, a posição original do Parvatasana é essa. Você faz de joelho, encaixa o quadril, sobe os braços. Isso é complexo. Isso. Porque você está de joelho, né? O apoio no joelho. Os dois joelhos. Os dois joelhos. Tá. E você vai equilibrando, porque uma perna vai estar dobrada, tá? Então, ela é mais desafiadora. Mas existe alguma literatura que coloca o Tadasana, o em pé, como uma posição na montanha também. É o em pé ereto. Né? O corpo reto, acho que essa é mais fácil de fazer. Pé, né? Com os pés paralelos, evitando a abertura de pé, pisada torta, alinhando o seu corpo. É uma forma, né, de você alinhar. Mas tem também a árvore, Vrikshasana, né? Também com uma perna só de equilíbrio. Né? O próprio guerreiro que não tocou roupa adequada, né? Mas que você abre os braços. É uma postura muito... Você pode dar um Google aí, dá né? para pesquisar, né? Então, a pessoa pode pesquisar a postura da montanha, a postura do guerreiro, Virabhadrasana, que é o guerreiro, é muito bom, da árvore. São posturas... Árvore é equilíbrio, né? Então, são posturas que ajudam bastante. São posturas em pé, são bem motivadoras nesse sentido. Te colocam no chão, né? Enraizam, né? Te dão base. Outras técnicas também, né? Tem técnicas, por exemplo, na toda a parte bucal, né? O yoga tem também algumas técnicas, como o Kaki Mudra, que é o que distensiona essa parte da mandíbula, que é aquele que a gente faz. É que é engraçado, né, mas gente? pode fazer, se você não se importar. Não, é que as pessoas assim, que não tô com roupa, não tô nesse cenário do yoga, né? Mas você faz um bicão bem grande, olha para a ponta do nariz
E esse bicão você vai... O yoga geralmente é respiração pelo nariz, mas essa você pode fazer pela boca, que é uma técnica, né? Só Então, solta, então não, puxa, você faz assim, ó. Aí você fecha os olhos e solta o ar pelas narinas. Que é geralmente o contrário do que a gente faz na respiração do yoga, puxa né? pela boca No e yoga solta a gente só pela nariz. faz respiração pelo nariz, tá? Tanto a inspiração quanto a exalação. Esse é um mudra, na verdade, tá? Não é uma respiração, é um mudra É muito chamado bom. Kaki Mudra, que é o bico do corvo. Bico Né? do corvo. Eu brinco, pessoal, quando você tá no bico do corvo, você faz ele. Ah, legal. Aí você faz um bicão bem grande, olha na ponta do nariz e aí você pode fazer em qualquer lugar, porque ele distensiona a mandíbula, né? Ele refresca, né? E ele traz um olhar na ponta do nariz, então ele traz um foco. E você pode fazer sentado no carro, em qualquer lugar, né? Desde não pode estar dirigindo, mas tem que estar assim num lugar confortável. Você senta, né? É engraçado, mas é muito bom para distensionar. Somente se você tem ATM, né? Se você tem essa tensão mandibular, ele ajuda bastante. Antes de dormir, o que eu indico para os alunos, por exemplo, que tem bruxismo, que arranja os dentes à noite, fazer umas 10 vezes antes de dormir para relaxar, né? Para ir soltando essa tensão que fica aqui, né? Muito o tempo bom. todo. Relaxa a face. É bom também antes de uma oratória, uma apresentação. né? De uma apresentação, para soltar, né? Bem essa parte da mandíbula, né? Então é bem interessante. Eu acho fantástica a respiração que eu aprendi lá com você, a quadrada. Sim, Samavriti, né? É muito 4x4. Você inspira em 4 tempos, retém o ar em 4 tempos, solta o ar em 4 tempos e o mais difícil, pulmão vazio em 4 tempos. 4 segundos, né? Então, inspira, 1, 2, 3, 4, retém, 1, 2, 3, 4, solta o ar, 1, 2, 3, 4, pulmão vazio, 1, 2, 3, 4, né? Que daí você retima. Porque a gente esquece que a gente tem 4 fases da respiração, né? Que é inspiração, retenção, exalação e pulmão vazio. Então, isso te ensina, essa é uma técnica que ensina. Além de tudo, trabalha foco, trabalha relaxamento, Sim. né? E essa coisa de você, não, eu estou inspirando, então agora é o momento de eu parar, eu tenho o domínio, agora eu solto, e agora o domínio com o pulmão vazio é mais difícil, né? Aí 4 segundos de pulmão vazio. Quer dizer, eu me permito também me esvaziar, né? Que é uma coisa que as pessoas não se permitem, né? Então, eu permito... Até assusta um pouco. Exato. Que é a questão mesmo do silêncio, que a gente estava falando no começo, a solitude, né? Que as pessoas se apavoram porque lembra a morte, né? O silêncio, mas não é, na verdade, é a pausa necessária, né? Sim. Você parou, se relaxou, e aí você retoma de novo, né? Ai, Márcia, eu queria ficar conversando com você de yoga, nossa, o dia inteiro. Ótimo. Muito bom, que bom, muito bom. Também eu agradeço muito. Muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Compartilhe agora como as pessoas te acessam, como elas acessam o Instituto de Yoga Terapia. Isso. No Instagram, que eu acho que é o mais, assim, né, que todo mundo tem, é @Instituto Yoga Terapia, com Y, tudo junto. @Instituto Yoga Terapia, ou minha página, @yoga.marcio, tá? Você também pode pôr lá, que são 2 páginas, né, que a gente tem no Instagram, no Facebook também, no TikTok, no YouTube, Instituto Yoga Terapia, você vai colocar com Y, você vai encontrar a gente, ou no nosso site também, www.institutodeyogaterapia.com. Tá? E que tem aqui em Campinas, o Instituto Presencial, né? E em Limeira também. Temos a unidade Campinas, a unidade Limeira, já há quase 30 anos, e temos também a unidade online, que é o Yoga Terapia Play, né? São aulas gravadas? São. Eu gravo toda semana a aula, né? Então, tanto as aulas de mantras, quanto as aulas de yoga mesmo. Aquela aula que a gente faz, são aulas gravadas por uma produtora profissional, e elas são aulas de 30 minutos. Semana você Toda grava? semana. Que são aulas. A plataforma tem lá, você tem acesso a todas as minhas aulas. Lá na plataforma Yoga Terapia Play. E aí você tem essas aulas de 30 minutos, né? E você assinando, você pode acessar a hora que quiser, de forma ilimitada, e elas ficam disponíveis lá
para você fazer, não só a aula da semana, mas outras aulas que eu estou também demais. transmitindo durante o ano. Então fica lá, você entra lá, toda sexta-feira entra aula nova, e são 30 minutos que é o tempo que a pessoa também consegue ficar diante online, do né? online, assistindo, ao mesmo tempo que tem, por exemplo, acorda de manhã e faz, né? Ou no final do dia. É o tempo que as pessoas têm para praticar em casa. A pessoa fala, não é o ideal. Não, não é o ideal. Mas para quem mora longe, né? Exato. E quer acessar um trabalho sério, Sim, né? Um trabalho de qualidade, sério. Isso. E sabe uma coisa que eu adoro na sua aula, já dando um feedback aqui como aluna? Eu gosto muito porque você faz essa correlação com o clima, o que estamos vivendo, né? Então, sempre na aula você fala, hoje nós vamos trabalhar isso, porque o tempo está muito quente, né? Aconteceu alguma coisa no mundo e está todo mundo com o pensamento agitado. Porque nós não estamos isolados da natureza, né? Então, mudou o clima, lá fora mudou aqui dentro. Não tem jeito, né? Então, agora nessa época do ano, a gente está no quase mês de maio, né? Então, muda o clima. Se você continua com os mesmos hábitos que você tinha no verão, o teu corpo, ele sente a diferença. Ah, mas é a mesma coisa. Não é. Né? A natureza está mudando. Nós somos também a natureza. Então, se as plantas conservam mais energia no outono e inverno, a gente também precisa conservar mais energia, né? Porque você vê que as doenças aumentam no outono e inverno, os problemas aumentam. Porque é um momento de menos vitalidade, menos sol, menos luz, isso altera a parte hormonal. Então a gente fala assim, você vai para um lado holístico. É um lado holístico, mas a gente não fala nada do que a ciência não comprove, né? Uhum. Quer dizer, é uma linguagem holística, mas não é nada diferente do que a gente está vivendo. Sim. É que a gente parou para observar. Então a gente fala, tá, tudo bem, tá friozinho à noite, eu lavo a cabeça e não seco. Tá bom, no verão tudo bem. Agora, nessa época, né? Mas eu não associo que eu dei um espirro, travei a coluna, eu não associo que eu tô com torcicolo, eu não associo que eu fiquei resfriado, entendeu? Sim. A gente acaba não associando as coisas, mas elas estão interligadas. Então a gente tem que observar o tempo todo o que está acontecendo. Muito bom isso. Né? O que está acontecendo, porque a gente sofre o tempo todo essa influência. Né? E eu sempre convido os meus alunos, porque a minha aula é às quintas, às 19. A aula, vamos dizer assim, marcada, né? Entendi. Fora que quando eu vou fazer reposição. Eu sempre convido os meus alunos para praticarem yoga comigo às quintas-feiras, às 19 horas. E vou deixar o convite aqui para vocês praticarem no Yoga Terapia, ou presencial, ou online. Online, exatamente. É uma coisa é uma prática que transformou minha vida e eu tenho certeza que vai beneficiar você também, que está aqui com a gente. Muito obrigada, Márcio. Eu que agradeço, Cecília. Muito obrigado, viu? Obrigada a você. E para você que nos acompanhou aqui, muito obrigada. E se tiver alguma pergunta para o Márcio ou para mim, deixa aqui. A gente vai ter prazer em te responder. E, se possível, lembre agora de 3 pessoas que você acredita que vão se beneficiar com o conteúdo desse episódio e compartilha com elas. Porque são assuntos muito importantes principalmente o assunto de hoje, para a melhoria de saúde, de vida. Muito obrigada pela sua audiência e nos vemos no próximo episódio, porque o seu melhor está por vir.